Uma boa tarde a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal Notícias Top. Aqui no Notícias Top você fica sempre muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no governo, no momento atual do nosso país e também nos bastidores de Brasília. E também o que está acontecendo na economia do nosso Brasil. Isto que está acontecendo na economia do nosso Brasil é algo estarrecedor, precisamos ficar alerta. Fernando Haddad se uniu com argentinos e querem fazer algo que vai deixar o Brasil a passos largos de uma Venezuela e de uma Argentina e também de Cuba. E é isso que eu vou revelar agora para vocês. Haddad consuma ato que pode dar início à terrível tragédia econômica financeira no Brasil. Vocês recordam que tinha uma conversa, na época que ainda estava entre as eleições, que ia ter uma moeda única, e eles diziam que isso tudo era fake news? Pois bem, mas não é. E é aí que está morando todo o perigo do Brasil chegar sim a uma Venezuela. Fernando Haddad, o poste de Lula, escolhido para comandar o Ministério da Fazenda, acaba de dar um passo atarantado e completamente à ruína, levando o Brasil para um abismo sem volta. Porque nesta segunda-feira ele assinou um acordo com o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, para a criação, pasmem, de uma moeda única. Agora imagina como pode ter uma moeda única num país que está totalmente com a inflação lá em cima como a Argentina. Graças a Deus, ao nosso bom Deus, o nosso Brasil não está nessa situação. Mas com o rumo que o Brasil vem tomando a partir do dia 1º de janeiro, onde Lula, somente com 24 dias, contando hoje, ganhou a eleição, olha quanta coisa bizarra está acontecendo no nosso Brasil. E agora, essa moeda única. Vejam o perigo que o nosso Brasil corre. O documento foi apresentado durante o encontro entre o presidente brasileiro e Lula e o líder argentino Alberto Fernandes, que contou ainda com vários ministros e representantes em ambos os lados da Casa Rosada, sede da presidência do país portenho. Vale lembrar que Haddad havia negado qualquer intenção de estabelecer uma moeda única. Mas por que ele fez isso? Para Lula ganhar as eleições, já eram tudo combinado entre eles. Eles queriam sim fazer com que o Brasil se tornasse uma Venezuela. Era esse o plano do PT desde o início. Vale lembrar que Haddad havia negado qualquer intenção de estabelecer uma moeda única na América do Sul ou algo similar com algum país vizinho, chegando até ficar nervoso e dar uma resposta irritada a um repórter brasileiro que questionou a respeito durante a participação do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Mas eis que menos de uma semana depois, ele faz exatamente o oposto, típico dos petistas, né? Que falam, mas não cumprem. O problema disso tudo é que qualquer unificação ou trabalho que crie interdependência econômica ou monetária entre Brasil e Argentina tende a beneficiar somente o país de los hermanos, considerando a terrível situação de lá, uma inflação que ultrapassou 90% em 2022. Enquanto o nosso Brasil, do presidente Bolsonaro, eu falo presidente, que ele é o presidente do meu coração. Se ele é o presidente do seu coração, deixa aqui nos comentários. Esse sim, alavancou. E diante dessa situação, dessa moeda única, Coronel Telhada coloca a boca no trombone e fala toda a verdade que está por trás desse plano de Lula, dos argentinos e de Haddad para o nosso Brasil. E o que ele disse realmente é de cair o queixo, é estarrecedor. Prestem atenção. Notícia, esse tipo de ocorrência assim, às vezes eu me pergunto, o Lula foi eleito para quê? Para trabalhar pelo Brasil, para ajudar o povo brasileiro ou para ser representante da Argentina, da Venezuela, de Cuba? É uma situação estranha isso, porque a ideia que tem é que ele está querendo dominar a América Latina como salvador da pátria. Eu salvei os países de esquerda que estavam numa situação difícil e agora eu sou o grande regente, o dominante da América Latina. Até na internet o pessoal fala que em vez de SUR, essa moeda deve chamar mula, né? Moeda única latino-americana, é o que tem corrido aí.
Porque, gente, não é possível. Nós acabamos de ouvir um economista, um homem que trabalha. Eu sou terrível em economia, mas o nosso o Eduardo Velho, que falou agora, é uma pessoa que trabalha com isso, e ele mesmo já dá a sua propositura de que vai ser um desastre para o Brasil. E nós, leigos, também já percebemos isso. Como é que o Brasil, com tanta dificuldade, ainda está melhor que outros países, graças a Deus, mas vamos nos amarrar em países que estão numa situação pior que... Onde ficam os 120 milhões de cidadãos que estão passando fome no Brasil, que nem disse a Marina Silva, falou em 120 milhões de brasileiros passando fome. Como é que fica essa situação? Moradores de rua, milhares de moradores de ruas em todas as grandes cidades e pequenas cidades também. Aqui em São Paulo é uma coisa assustadora a situação dos moradores de rua, absurdo. O IPTU só sobe. O IPTU tudo subindo. E outra coisa, eu pergunto, salário mínimo insignificante, fala tanto no trabalhador e ajudar o trabalhador, por que não aumenta o salário mínimo em vez de ficar preocupado com Venezuela, Cuba e Argentina? Não tenho nada contra ajudar as outras pessoas, de maneira alguma. Eu acho importante poder estender a mão, ajudar quem necessita. Mas a partir do momento... Raia também. sem exagero. A partir do momento que eu estendo a mão para ajudar uma pessoa e deixo o meu passar necessidade, meu filho, meu amigo, minha esposa, o marido, alguma coisa está errada nessa conta. Então a gente nota que isso é uma pura hipocrisia, é uma maneira de querer dominar, se dizer o dominante da América Latina, e não se fala em aumentar um salário mínimo dignamente, a saúde pública continua precária, moradores, criminalidade no Brasil que cresce, está numa criminalidade galopante. Nós temos aí tráfico, inúmeras situações de gangues, de crime organizado, de partidos criminosos. Como é que fica a situação interna do Brasil? Eu falei também tratando quem são as pessoas que estão fazendo isso aí, porque se fossem pessoas... Eu deixo bem claro, para mim, a situação aí é que o Lula quer ser o pai da criança mesmo. Eu até me preocupo que venha uma ação mais de imediatista assim, para se dizer, eu fiz isso, eu sou o pai da criança. Porque a pretensão não é se preocupar com a economia, se a economia vai ficar boa ou não, porque aqui no Brasil, se ele tivesse preocupado com a economia, ele se preocupa mais com o Brasil, primeiramente. No meu entendimento, e conhecendo os protagonistas, eu sei o que eles querem é justamente isso. O protagonismo, querem ser o pai da criança. Eu tendo a concordar com o Telhado aqui. Eu entendo o ponto de vista do Felipe aqui, de achar que é só uma ideia, está no plano das ideias. O Bissoli também foi nessa linha, de que pode ser para daqui a alguns anos, mas conhecendo o pai da criança, o Lula não vai querer esperar para um próximo governo, ainda mais se não for um governo dele. Mas, assim, muito claramente sobre tudo isso, sobre essa discussão dessa moeda, vocês já foram muito claros aqui, um país que gera uma inflação de quase 3 dígitos, é muito difícil a gente falar numa moeda comum. Eu acho que isso é mais uma desculpa para os países imprimirem dinheiro a rodo e terem uma justificativa, e não se sabe quem é que fez essa impressão toda, e aí a inflação sobe para todo mundo, mas o culpado é sempre o outro, né? Eu reitero meu ponto inicial aqui, o inferno são os outros. E acho que tem um ponto para a gente pensar também. É óbvio que nessa questão toda o Lula quer ser o pai da criança, mas de verdade, uma moeda com a Argentina não faz sentido nenhum.